vamos falar um pouquinho de matrimônio. Quando eu e o Paulo, a gente, né, nós morávamos juntos, né? E a gente morou junto mais de 12 anos, né? Só morando junto. A gente veio se casar também tem pouco tempo, né? Oficializar nosso matrimônio, né? E muita gente falava que a gente vivia em prostituição. Vocês estão vivendo como prostituto, né? Como prostitutos. Isso procede mesmo? É válido essa palavra? Nós estávamos vivendo como prostitutos, né? Porque nós não era casado no papel, mas a gente tinha, né, um matrimônio. Um casamento junto, né? Como né? Vocês não a gente se respeitava, né? A gente se respeita, né? Sempre, todo ele, né? E muitas vezes eu ouvia isso, que não, vocês estão vivendo em prostituição, Deus não se agrada disso. Eu sei que Deus não se agrada, porque Deus gosta das coisas certas, né? Mas a gente não tinha a oportunidade, mas a gente teve a oportunidade de colocar no papel, fazer as coisas direitinho, do jeito que agrada ao Senhor. Mas eu ouvi muito isso. É muito interessante, Sandra, porque são coisas que trazem, às vezes, nas pessoas. Eu falo assim, os pastores, eles têm que ter mais entendimento, até mesmo para tratar desses assuntos, né? Eu vejo que igual teve na minha família um caso semelhante ao teu, assim. O meu tio era de uma igreja, né? Não cabe a gente citar nomes aqui, né? Mas assim, ele era de uma igreja, de uma denominação de uma igreja e tal. E o meu tio, o que aconteceu com ele? Ele era casado, foi casado, e em determinado tempo a esposa o traiu. Ele pegou a esposa dele, até na cama dele, com outra, né? E tal. Aí houve naquela época, até não existia o tal divórcio, existia o desquite, né? Então ele desquitou da mulher e tudo, né? Passou-se os anos depois que até ele divorciou e tudo. E naquele tempo ele frequentava a igreja porque, ó, pra você ver como que são as coisas, né? É tão difícil às vezes a gente julgar ou falar alguma coisa. Por quê? Meus tios naquela época, pro lado da minha mãe, né, que são irmãos da minha mãe, eles mexiam muito com o espiritismo. E ó, pra você ver como que Deus faz. Deus é tão lindo que foi minha mãe, mesmo sem ser cristã, que vendo a situação da família dela, dos irmãos dela, do pai dela, que levou eles para a igreja. Tinha uma tal igreja lá que veio um americano para cá, para Uberaba, e ele montou uma tal igreja lá, né? E naquele momento, minha mãe viu falar e tal, e minha mãe apresentou para os meus tios para eles irem para a igreja. E ela mesmo não foi na época. Levou os meus tios para ir, porque eles mexiam muito com... Era espiritismo, era aquela bagunça, espiritismo, folia de reis, né? Aquela mistureba toda, né? Aí tá, fazia uma sopa toda, né? E aí tá, minha mãe apresentou esse americano tal, acompanhou os meus tios tal. Moral da história, se converteram. Se converteu, tudo tal. E aí meu tio, né, esse meu tio, que aconteceu isso com ele, que ele pegou a esposa dele traindo ele e tal, ele era de uma igreja e tal, e ele estava ali, coitado, né, buscando o Senhor, né, ficou muito triste e tal, muito decepcionado e tal. E em certo tempo ele conheceu uma mulher também, né, naquela época, e essa mulher, só que essa mulher, ela não era divorciada na época, ela não era desquitada na época, né? E aí, mas ela era separada do marido, tudo, né, tal. E ela tinha um filho, tal, né, mas já estava separada desse homem já há bastantes anos já. E aí, se viram e se namoraram, se gostaram um do outro. Meu tio gostou dela, ela gostou do meu tio, mas eles começaram a viver uma guerra, uma briga, por quê? Eles queriam estar junto, mas devido ao que a igreja falava, que eles não podiam, porque o meu tio, no caso, estaria livre, porque a mulher foi pega em ato de adultério. Então, ele estaria livre. Ele está livre de qualquer condenação. E ela não, porque o marido ainda, né, estava vivo. E foi... Aí, no caso, ela teria que ser viúva. Viúva, ou também teria acontecido a mesma coisa. Ser, né, pega em ato de adultério, qualquer coisa. Só que aí aquela situação toda, eles olharam um para o outro, entendeu? Vivendo aquela situação. Foi conversar com o pastor não aceitou, falou que não podia porque era um ato de adultério, e falou muita coisa. Os dois acabaram fazendo o quê? Saindo da igreja. Saíram da igreja e foram morar junto. Você entendeu? Sim. Aí ele falou assim,
Aí um dia conversando com ele, muito tempo depois, né? Eu falei para ele assim, tipo, por que você saiu da igreja e tal? Ah, porque... Ele me contou a história. Aí ele falou assim, mas eu preferi né, estar com ela do que eu ter, minha necessidade de estar procurando mulheres, ou ir para uma casa de prostituição, procurar mulher, pagar mulheres para mim ter uma mulher? Não é melhor eu pegar ela e coabitar com ela, fazer dela minha mulher, eu fazer dela minha mulher e ela fazer de mim o esposo dela? E nós não estamos errando, pecando, fazendo nada um contra o outro de errado, né? E eu falei, te fazer o quê, né? Aí, realmente, tiveram 3 filhos, né? E depois passou que os filhos, tudo depois já... esse marido dessa mulher, que acabou dessa minha tia, né, que eu chamo ela de tia, veio a falecer, aí ela arrumou os papéis, aí eles se casaram. Depois já dos filhos já tudo grande, quase todos casados, né? E aí arrumaram a situação deles, né? Então, assim, aí muita gente também, eles escutavam isso, né? Que estavam em adultério. Mas eu penso assim, poxa, mas... Eu penso assim que Deus vai saber julgar essa história também, porque eu penso assim, igual ele falou pra mim, não era mais certo ele pegar uma mulher, respeitar ela e ela respeitar ele, eles viver, do que ele, na necessidade dele como homem, ter que procurar fora e ficar pulando aí na rua, não né? é? Pra lá e pra Quer dizer, cá. ele pôs ela dentro da casa dela, teve como mulher, teve filhos, respeitou, né? E hoje, graças a Deus, né, depois de muitos anos, ajeitaram a situação deles, se casaram, né? Eu acho assim que as pessoas julgam com os olhos, né? Mas Deus julga de outra maneira. Mas é o que Jesus fala, vocês colocam um jugo nos ombros das pessoas que vocês próprios, se fosse para você viver, vocês não suportariam viver. Eu, muito tempo, eu me sentia culpada. Eu ia dormir, às vezes, eu ficava me culpando. Falava, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar logo, porque eu tô em adultério, eu tô vivendo como prostituta. Eu me sentia prostituta, porque como as pessoas sempre colocavam... Acusando, né? Acusando a gente. Não, você está vivendo em adultério, porque não pode, porque Deus não quer, porque porque você está trazendo legalidade para dentro da sua casa. Então, assim, eu ouvi muito, não foi só de uma pessoa, mas de várias pessoas, né? Eu também vejo assim. E assim, como eu não tinha o entendimento, mas eu sempre ia para diante de Deus e conversava com Deus. Então Deus sabe meu coração. Deus sabe das minhas intenções, né? E eu sempre colocava isso para Deus. Falava, Senhor, o Senhor tá vendo a minha situação, o Senhor sabe que eu quero arrumar direitinho as coisas, mas tá difícil, não tá dando certo. E lógico, né, que realmente a gente tem que fazer as coisas certas. Até o dia que deu certo. Então, porque Deus quer que ele deixou pra gente, nós temos que cumprir a lei do homem, né, a lei primeiro de Deus, que tem os mandamentos que a gente tem que seguir, e a lei do homem também, porque Jesus foi muito assim, mostrando pra nós que o quê? Que quiseram pegar Jesus e falar pra ele assim, é lícito, né, pagar a César, né, o tributo, né? Tem que pagar para César, né? Nós somos judeus e temos que pagar tributos a César. Aí Jesus manda pegar uma moeda e fala, de quem que é essa efígie aqui, essa imagem que está aqui nessa... É de César. Então que Jesus fala, então dai a César o que é de César, né? Então, quer dizer, nós temos que cumprir sim, eu vejo que sim. No momento que a gente cumpre a lei do Senhor, do nosso Deus, e cumpre a lei do homem, nós estamos quites, então... Tá certinho, né? Isso. Mas se devido a uma situação como teve você, como teve o meu tio, então eu acho que não podia haver jogar que eu falar que você está vivendo em prostituição, que você é uma prostituta, né? Não é. Se você está sendo mulher de um homem, do seu marido, de quem, né? Então, assim, a igreja tem que ter muito cuidado como lidar com situações. Ou ajudar, em vez de tanto condenar e apontar, ajudar a acertar a situação. Né? Tá errada a situação? Tá. Então vamos ajudar, vamos fazer algo para ajudar? É falta de dinheiro, vamos juntar todos os irmãos da igreja, vamos fazer alguma coisa, vamos juntar dinheiro, vamos pagar o casamento da irmã e tal, e vamos tirar dessa situação. Vamos ajudar a legalizar, não é? Não, mas aí a igreja... Aponta. É onde a igreja mesmo perde muitos membros, muitas pessoas para o mundo, né? Mas isso fala, então tá tudo errado, então eu vou fazer o que é errado mesmo. Não é? Complicado. E assim, né, irmã Sandra, a gente vê que ultimamente, né, nós estamos vendo que o cumprimento da palavra, né, que Jesus falou, né? E aí acontecem essas coisas mesmo, infelizmente, mas nós temos que estar alicerçados na rocha, ter conhecimento na palavra, para que não traz tristeza e nem traz pra gente, né, dissabores. É verdade. Né? Amém. É isso, pastor? Sobre esse assunto. É? Olha, em relação a isso, a Bíblia ela é bem crítica. É, verdade. Não está certo aquele que se amazia. Isso Sim. pode ter certeza disso.
Por quê? Porque a Bíblia deixa claro, o apóstolo Paulo diz que o homem que se junta com a mulher sem estar casado com ela, ele está se deitando com a morte. E se ele gerar filho com ela sem estar casado, gerou filhos para a morte. Entendeu? Então é um assunto pesado. É verdade. A coisa pesada de se falar. Mas é a palavra de Deus, da mesma maneira. Né? O apóstolo Paulo ele fala assim, eu não digo coisas que ele dizia, algumas coisas que ele dizia, eu não digo dado por revelação, mas dado por consentimento pelo Espírito Santo. Quer dizer, ele tinha autoridade de falar algo, porque dizem, né, que o apóstolo Paulo não é casado, mas há a característica de que ele foi casado. Pelo menos casado ele foi, ele poderia ter sido separado, ou ficou viúvo, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque ele tem muito conhecimento sobre o casamento. É ele que fala mais sobre casamento, é ele que vai falar mais sobre casamento. Jesus fala muito pouco sobre casamento, porque não era casado. Agora, o apóstolo Paulo, ele tem um conhecimento profundo sobre casamento. É só ler o capítulo 7 de Coríntios, né, que está escrito aqui, ó. A resposta à pergunta acerca do casamento. Como é que ele pode falar todas essas coisas sem ter vivido o casamento? Ou ele assistiu, eu não vejo que ele poderia ter assistido algo ou muito o relacionamento do pai e da mãe dele. Ele pode ter assistido como é que era um relacionamento correto. Ou ele ter sido casado e ter ficado viúvo. Separado ele não poderia ser, porque ele iria participar do rabinato. Ele queria ser sacerdote, essas coisas todas aí. Então veja só, no versículo 10, aqui, vamos pegar do início, ó. Ora, quantas coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, roubar o direito um do outro, a não ser por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Né? Então, um homem que não tem na mente em se casar, ele vai abrasar-se e vai fazer coisa errada. E mulher da mesma maneira. Né? O versículo 10, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Aí já é, né, dito pelo Senhor. Que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar-se sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente a habitar com ele, não a deixe. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se, porém, apartar-se, que fique sem casar. Pessoa que se apartou. Esse é o mandamento. Entendeu? Se quiser apartar-se, que viva só. Se concordou em apartar-se, que viva só. Mas um quer se separar. Ou um traiu. Ou outra mulher virou lésbica. Ou qualquer coisa parecida. Sim. Então nós temos o quê? Justificativa. Eu tenho uma justificativa porque quem errou não foi eu. Foi fulano de tal. Sim. Então, por causa disso, eu vou me casar. Mas o mandamento é que viva só. Esse que é o duro. Não é isso? É. Porém, devido à justificativa, eu vou me casar e vou procurar me manter corretamente, para que, como disse Jesus, né, vai e não peques mais. Isso. Se procurou acertar-se, vai e não peques mais. Agora, o homem que tomou a decisão, ou a mulher que tomou a decisão de juntar-se sem casar-se, é verdade, está fora da direção do Senhor. Sim. Mas de que maneira que Deus vai corrigir?
é pegando as coisas loucas para confundir a sábia. Porque ele vai tirar proveito daquilo que não prestava para poder fazer com eles alguma coisa. Ele não vai lançar fora. Sim. Porque Jesus falou assim, aqueles que vêm a mim eu não lanço fora. Verdade. E nem os meus ficarão envergonhados. Sim. Então quer dizer, foram para Jesus juntados, amaziados, tico-tico no fubá, seja lá o que for. Mas nós estávamos em Jesus. Estava em Jesus. Isso. Então ele vai corrigir, porque os meus veio até ele e falou assim, os meus eu não lanço fora. Ele não vai lançar fora. Glória a Pessoa, Deus. então tem igreja que infelizmente tem. Eu digo, não tem receio de falar não. Tem congregação, tem algumas igrejas de Deus e Amor e tudo. Eu sinto muito, mas é a verdade. É a verdade. A pessoa cometeu um pecado, cometeu um erro. Ué, tá condenado? A pessoa foi condenada? Né? Não, se ela se reconciliar com Cristo, se acertar com Cristo, olha, Senhor, eu não posso viver, eu sou novo ainda, eu tenho que me casar, eu não vou ficar solto no mundo aí, errando, aprontando, não. Eu vou me juntar outra vez, vou me casar outra vez na tua presença, eu vou para a tua presença, eu te aceito como meu Salvador, me perdoa. Jesus disse assim, não lanço fora. Amém. É ele quem Amém. diz, eu não posso fazer nada. É. Senão, como é que faria eu e a pastora Elaine? Então, Biblicamente falando, não poderíamos. sim. Eu tenho uma justificativa, ela tem a dela, Sim. para que nós pudéssemos nos casar. Porém, o mandamento é que vivam só. Mas nós temos justificativa. Não foi ela que foi atrás de largar do marido, o cara que, né? Infelizmente. Então tá. Bom, não foi eu que quis separar-se da mulher, Sim. ela que foi virar lésbica, e eu não tenho culpa. Não. Que Bom, culpa o senhor tem? mas o mandamento é da mesma maneira, que nós devemos ficar só. O mandamento é esse. Porém, Jesus não vai lançar fora. Glória a Deus. Estamos Isso. nele. Né? Eu vivo com a minha esposa, eu não tenho 2 esposas, eu não tenho 3. Muitos aí torcem a escritura e dizem assim, não, para ser um obreiro, tem que ser marido de uma só esposa. Então, para ser pastor, tem que ser marido de uma só esposa. Mas eu sou marido de uma só esposa mesmo, não tenho 2. Verdade. A outra ficou para trás. Foi. Eu não tenho nada Passou, com ela, eu não né? vivo com ela, nem vejo ela. Então, nós não podemos torcer a escritura dessa maneira. Entendeu? Sim. Aí, tem gente falando, não, o pastor teve 4 mulheres, não sei o que lá. Bom, vamos ver se ele não gostou de separar-se para estar se casando novamente. Sim. Tantas vezes assim, tem que haver uma justificativa diante de Deus palpável, para que Deus possa sentir que a pessoa, ela tem a vida dela. Não é? Quando Deus ditou a lei para Moisés, Deus fala assim para Moisés, ninguém leu isso que eu vou te falar aqui. Está lá na lei do casamento, lá atrás, o pai não se case com a filha, não descubra nudez da filha, a mãe do filho, a tia do sobrinho e tal, essas coisas tudo assim. E ele fala assim, se uma mulher for pega no campo, deitada com um homem, e ela não gritou, quer dizer, ela não foi violentada, ela aceitou. Ela consentiu. Então, ela consentiu. Bom, eles não estão casados, está dizendo que eles estão no campo, foram pegos, deitados no campo. E lá eles tiveram, então, relações sexuais. Porém, ela não gritou. Então, que vivam juntos. Não houve um casamento, mas Deus está dizendo que vivam juntos. Aqui no Novo Testamento, isso aqui é um rapax lenox, ou legômeno, um rapax legômeno. É um versículo que não se repete. Nem no Novo Testamento. O apóstolo Paulo aqui está dizendo sobre casamento, que aquele que tem mulher não se aparte dela, e aquela que tem marido não se aparte dele. Porém, se apartar-se, que viva só. Não é? Sim. O que eu estou mostrando aqui é que o apóstolo Paulo ele tem muito conhecimento sobre casamento. E para ele ter esses conhecimentos com tanto detalhe, ou ele era viúvo, ou ele seguiu o exemplo dos pais. Um dos dois. Aí ele diz que, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Entra o caso da mulher descrente. O crente se casa com uma descrente. Ou ele vai conseguir trazer ela para Cristo, ou ela vai escangalhar com ele. Verdade. Pode ter certeza. Ou vice-versa. Se a mulher crente se casa com um descrente, ou ela vai conseguir levar ele para o evangelho, ou ele vai escangalhar com ela também. Entendeu? Por quê? Porque é julgo desigual. Então, ele está dizendo, se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Não é para deixar. Não é porque vocês não estavam casados.
iria separar-se. Não. O principal aí é que o casal se aproximou de Cristo. Oh, glória. E agora Cristo vai tratar da situação. O que é que Jesus conversa com a mulher de Samaria no Evangelho de João, capítulo 4? Ele vai dizer para ela assim: traga cá o teu marido. Ah, Senhor, não tem marido. Ele vai dizer: disseste bem, não tenho marido. Porque bem sei que tivesse 5. E nem este é teu marido. Eita Deus. Não é? Foi. Então o que é que Jesus vai fazer com ela ali? Vai tratar dela. Uhum. Vai tratar dela. A Bíblia não afirma se ela vai viver com o mesmo marido, se ela vai largar. Acontece que ela creu em Jesus e ele recebeu ela. Mesmo ela tendo 5 anteriores, Eita, estava com o glória. 6º. Olha só. Perfeito. Né? Então pronto, a resposta. Dá a resposta. As pessoas vivem querendo tapar o sol com a peneira. É. E Jesus disse assim, que muitos coam o mosquito e acabam engolindo um camelo. Essa é a questão. Ele próprio diz. Verdade. Verdade. Então, é isso o mesmo. apóstolo Paulo diz, e se alguma mulher tem marido descrente, ela consente habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De que jeito? Junta na cabocla, dá uns beijinhos nela, tudo santifica ela, e ela dá beijo, ele santifica ele. E não é assim, seguir as coisas ao pé da letra. Não tem como nós seguir as coisas, o evangelho principalmente, seguir ele ao pé da letra. Não. Nós temos que caminhar, porque nós vamos caminhando até atingir a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Sim. Não é mesmo? É verdade. Então a Bíblia fala, sede santo como eu sou santo. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como também eu de Cristo. Então, quer dizer, nós vamos imitando Paulo, que era de Cristo, nós vamos entrando em Cristo, vamos fazendo essa caminhada, esse trajeto, e vamos chegando lá, vamos lutando para chegar lá. Não é fácil. Não. Agora, se eu for seguir aos pés da letra, nós vamos cair no mesma condição dos judeus, de Israel, por exemplo. 612 mandamentos. Isso que eu ia falar hoje. O Paulo Davi hoje falou pra mim: mamãe, sabia que são 612 mandamentos? 612 mandamentos. Aí ele pegou e falou pra mim assim: mas Deus deixou só 10 pra gente seguir. 10. Eu falei, pois é, a gente não segue E nem não os 10. cumpre, e não cumpre. A gente não cumpre nem os 10, né? Hoje de manhã ele falou pra Jesus mim. ratificou os 10 para 2. E não se consegue? E Então, não consegue. né, Então é imagina pela 600, misericórdia, é. é pela misericórdia de Deus. Misericórdia. Nós Só pedimos ele, misericórdia, pela que venha a graça dele. misericórdia dele sobre a nossa Amém. vida. É. E nós lutar para não estar errando, casando, separando e casando, fazendo esse negócio todo porque aí. vira bagunça, Vira né? bagunça. É. Então a Bíblia ela é uma regra de fé. É para quem crê. Fé, E para nós lutar, seguir pelo menos um pouquinho do que está aqui. Porque se Deus abrisse e falasse, não, se separe e casa, não ia ter Nossa, ninguém bagunça. casado. Tá todo mundo. Ia estar Deus da É bagunça. a festa da bagunça. Então né? Paulo vai dizer assim, eu gostaria que todos fossem como eu, mas se não consegue, então case-se. É melhor do que abraçar. Vocês imaginam bem uma pessoa que está com 20 e poucos anos, 27, 28, Até menos. ocorre de separar-se. Tem gente que se casa muito cedo, quando está com 18, com 20 anos, está com 1, 2 filhos aí, está separado ou separada. Sim. Aí a pessoa vai para Jesus naquela condição. Ela resolve entrar na igreja, o Espírito Santo chama, vai lá, aceita Jesus, e aí, a vida dele está condenada? Não, Não é? Ela foi até Cristo. foi. Então Jesus falou o quê? As coisas velhas ficaram para trás. Ficaram pra trás. As coisas, eis que tudo se fez novo. Fez novo isso. Então as pessoas, os pastores, eles têm que procurar ver nesse sentido. Agora, nós não podemos torcer a Escritura. Né? Não, porque não, eu vou juntar mesmo primeiro, tá? Eu vou experimentar o bofe primeiro e Não é tal. assim, Não né? pode com esse pensamento, né? Porque não Deus pode. conhece nossos pensamentos, né? Quando, todinho, então. quando vocês dois mesmo, por exemplo, quando vocês se conheceram, vocês eram católicos, não eram isso? Eu não, era, só eu. ele não. Cabra, hein? Eu era católica, Então, fervorosa mesmo. aquela mas eu vida na acredito que igreja, nem assim, esses de conhecimentos vez em o irmão quando. Paulo tinha, né? Irmão Paulo. Depois que eu passei de Era vez um em pouquinho mais quando. raso o conhecimento, né? Então, mas mesmo que tivesse um conhecimento, Ele era evangélico, ele era líder de célula. então tinha o conhecimento. Mas mesmo que tivesse o conhecimento, o que é que Deus fala?
que se nós nos arrepender dos nossos pecados, dos Sim. nossos maus caminhos, ele também perdoa o mal que tentava fazer com nós. Se o homem se arrepende do seu mau caminho, percebeu que errou, falhou, ele cometeu o erro, mas ele não tinha uma outra escolha, pelo que ele estava me falando. A circunstância, A circunstância levou, né, a certas levou. situações, né? Isso. Então, são esse tipo de coisa aí que Deus vai fazer o julgamento. A vida Glória vai a Deus. levando a gente por uns caminhos assim, É. meio torto, até vai Que ficar E depois reto, ele- né? ou você entra Fugiu. nele ou você aceita morrer. Isso. Aceita morrer, vou ficar num canto aqui e vou morrer. É. Porque não tem outra saída. Não é mesmo? Isso. Ou eu vou lutar. Por quê? Qual é a maneira que Deus vai agir na vida de alguém? É você ficando sentado, esperando, ou o quê? Não, você entra em ação. Deus fala, não, ela se encontra nessa situação, mas eles estão correndo atrás de algo, estão lutando por algo. Sim, é. Aí Deus vai entrar. E até mesmo tem que se consertar, né? Não tem como se receber salário sem ter trabalhado. É. Não adianta. Então a pessoa tem que correr atrás. Nós não podemos lá, lógico, eu vou correr atrás do errado para ver Deus operar na minha vida no certo. Não. Eu vou fazer coisa ali. Muitas vezes nós vamos cometer erro que nós não esperamos que iria cometer aquele erro. Se nós entramos em determinada situação que acaba nos levando ao erro. Porém, pela misericórdia de Deus, Deus vai, vamos fazer o reparo aqui, porque eles estão lutando para isso daí. Né? Uhum. Amém? É desse Amém. jeito, sim. Amém. É isso mesmo.